Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, você é sempre bem-vindo. Se inscreva hoje mesmo no nosso canal, já deixe o seu like, principalmente se você já é inscrito, porque vem coisa muito boa por aí, a mensagem de hoje é maravilhosa, tá bom? Então, amados, nessa mensagem agora, nós vamos expor para vocês 2 versículos das cartas do apóstolo Paulo, que foram muito mal interpretados pela tradição cristã. Isso aí é uma coisa que a gente sempre tem encontrado, né? E são versículos que falam do tempo escatológico da ressurreição dos mortos, a ressurreição dos mortos dos últimos dias. Então, o primeiro texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, onde Paulo escreve aos irmãos de Corinto em 55 depois de Cristo. E o segundo texto se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, ou primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, que foi mais luxuoso, né? Onde também Paulo escreve sobre a ressurreição. Agora, será que estes textos estão indicando um futuro indeterminado? Ou podemos dizer que todas as questões que envolvem a vinda de Cristo, a parousia de Cristo, veio para um período bem determinado, biblicamente falando? Bom, então é isso que nós vamos ver. É por isso que eu falo para você. Vem para a graça que eu te explico. Bom, meus amados irmãos, antes de examinar os 2 textos em questão aqui, vamos ler o texto áureo da parousia de Jesus, e que se tornou um espinho na garganta dos futuristas. Foi o texto onde Jesus disse que seria a sua vinda, e é bem famoso aqui, Mateus capítulo 24, versículo 34. E para tentar encapsular esse texto, para tentar esconder esse texto, para tentar driblar esse texto, o sistema religioso dividiu Mateus 24 em 2 tempos. Atenção no que eu vou falar. Uma parte da cristandade atual dividiu Mateus 24 em 2 tempos. Um tempo para aqueles dias e um outro tempo para um futuro indeterminado. Fazendo isso, eles conseguiram criar um poderoso sofisma, pois assim ensinam que, nesse texto aí, a geração que eles falam foi antes de Jesus começar a falar dos tempos futuros. Então, é o primeiro drible que eles deram. Ou seja, antes desse texto aí, né, geração, falava-se de um tempo, depois falou de outro. Uma outra forma também de driblar esse versículo foi dizer que essa geração se transformou em raça. Ou seja, eles dizem que Jesus quis dizer raça e não geração. Ou seja, colocaram palavras na boca de Jesus. Falaram que Jesus disse sem dizer. Aí a gente tem que refutar. Sim ou não? E assim seguem, abençoado, eles em seus erros fatais. Não é só aí não. Então, para nós é claro, não há divisões em Mateus capítulo 24. É um texto só que fala como seria a vinda do Filho do Homem. E o principal evento foi o que ele disse no verso 2, que foi a queda do templo. Jesus estabelece um fim para aquele fim. Foi aí que era para aquela geração. E conforme eu coloquei aí, uma geração biblicamente falando é 40 anos. De posse desse entendimento, vamos ler os 2 textos que vamos analisar nessa mensagem. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eu usei aí a versão Almeida Revista e Atualizada, tá bom? E diz ali, ó, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vamos fazer agora algumas ponderações neste texto, abençoado. Bom, essa carta, conforme eu disse no começo, ela foi escrita ali provavelmente no ano 55 depois de Cristo. Portanto, é um texto contextualizado e contemporizado a Mateus 24, 34. Pois se encontra viva aquela geração que Jesus falou que isso iria acontecer. Sim ou não? Agora, se a gente trazer isso para o futuro, já vamos sair do contexto de Mateus 24, 34. É por isso que Mateus 24, 34 é o texto áureo da parousia de Jesus. Então, nessa expectativa que estava próximo esse acontecimento, Paulo alerta aos irmãos daqueles dias sobre o quê? A ressurreição dos mortos. E ele diz que os vivos seriam transformados ou mudados. Agora,
Preste bastante atenção no tempo verbal que está aí. Qual é o tempo verbal? Está no presente. Ele diz o quê? Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, significando que estava falando para aquele povo, até chegar o dia da grande ressurreição. Mas ainda que não tenhamos morrido, uma coisa é certa, seremos transformados. É isso que ele quer dizer. Agora, acompanhe esse mesmo texto na versão Textus Receptus, tá bom? Para vocês verem, já começar a se adaptar às mudanças, né? Até que aí não teve muita mudança não, mas no outro que eu vou explicar aqui um pouquinho mais na frente, vocês vão ver. E vocês vão se maravilhar com isso e ao mesmo tempo se assombrar. E diz ali, ó, aqui está um mistério que conto a todos. Não durmamos, mas todos mudaremos. Simplesmente isso. E aqui é usado o verbo mudar, que dá uma ideia melhor do que aconteceu. Então a forma como foi escrita passa para nós a ideia que seria realmente para aqueles dias, sim ou não? Independente da expectativa de Paulo. Até porque Paulo não poderia ter outra expectativa, abençoado. Paulo recebeu das mãos do Senhor as informações concernentes ao sermão lá de Mateus capítulo 24. Agora vamos observar o segundo versículo que eu mencionei. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. E aí está para nós ler. Também usei aí Almeida Revista e Atualizada, tá bom? E diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem ou os que morrem. Meus queridos, vamos observar novamente estas duas coisas. Primeiro, o tempo verbal e o tempo em que foi escrito Tessalonicenses. O tempo verbal desse texto aí é o presente e não nos resta dúvidas. E a carta aos Tessalonicenses foi escrita o quê? Na contemporaneidade de Mateus 24. Estava dentro do contexto de Jesus. Sabe por que eu falo assim, queridos? Porque tudo o que hoje se refere à vinda de Jesus está fora dessa contemporaneidade. Está fora. Está fora do contexto. Por isso, para mim, é um absurdo bíblico imaginar uma parousia, imaginar uma vinda de Jesus para esses dias. É inimaginável, porque estaríamos fora totalmente do contexto bíblico. Se nós formos acreditar em outras coisas, se nós formos acreditar na filosofia do homem, na dedução humana, talvez a gente dê crédito em aceitar que Jesus virá para uma terceira vinda, mas a Bíblia não fala sobre isso. Ponto final. Querem se basear, se baseiem em suas próprias deduções, não na Bíblia. A Bíblia não dá margem para que se pense em uma terceira vinda. Então, mediante isso que nós vimos até agora, estes argumentos que eu apresentei para vocês são bem convincentes. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: se tudo que Paulo escreveu estava se referindo para aqueles dias, por causa do tempo verbal, por que a igreja tradicional insiste em afirmar que isso não aconteceu? E se não aconteceu a ressurreição ainda, o nosso espírito está em cadeias. O nosso espírito está morto espiritualmente. E estamos no oculto das trevas da lei passada, da lei de Moisés. Estamos no oculto das trevas da Torá. Sabe qual o argumento pobre que a tradição religiosa tem sobre essa expectativa de Paulo, como também os demais discípulos? É dizer que eles estavam ansiosos demais. Olha só, eles vêm a público e dizem, não, é que Paulo estava com ansiedade. Paulo pensava que era para aquela época. Olha só, é o achismo. Meus queridos, a Bíblia, ela é toda textual. Isso é uma especulação. E na Bíblia não há como especular isto. A Bíblia é toda textual, a Bíblia é toda histórica e a Bíblia é toda cultural. Os eventos bíblicos estão inseridos dentro disto. E a segunda vinda de Cristo foi bem definido por ele. O problema se dá porque o tradicionalismo cristão não aceita essa vinda espiritual. Nós cremos que a vinda foi espiritual, porque eles querem ver, porque todo olho verá. Mas os textos bíblicos não deixam que isso seja dessa maneira. Nem Jesus, abençoado, nem os discípulos e nem Paulo burlou isto, mas o cristianismo burlou isto.
Aliás, Paulo, quando foi arrebatado, conforme eu falei, ele ouviu do próprio Senhor acerca de sua vinda. Logo, o discurso de Paulo não poderia sair deste contexto. Por isso que ele pregou a ressurreição dos mortos para aqueles dias. E ele deixa claro isso nesses 2 versículos. Nós, os que ficarmos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Então Paulo usa o tempo presente, o verbo do tempo presente, para falar acerca da ressurreição. Vale também ressaltar aqui, amados, o contexto cultural da época. Nessa época, o povo já atravessava muitas dificuldades. Já havia dificuldade de se comprar, já havia dificuldade de se comer, pois a fome era grande nessa época. A desolação estava dentro desse contexto de Mateus 24, e que Daniel também fala sobre essa grande tribulação. E mesmo assim, Paulo, em seus discursos, fugia desse contexto, apresentando o quê? Para os irmãos, dias maravilhosos, como o fim do pecado. Ele apresentava todos perfeitos em Cristo, mesmo vivendo estes dias de muita dificuldade. Paulo anunciava a entrada em um mundo de um reino inabalável. Esse era o pano de fundo daqueles dias tenebrosos, e os discursos de Paulo os animavam, pois havia o conforto para que permanecessem o quê? Firmes, porque chegaria o dia de abundância. E isso fica mais claro ainda quando lemos os versículos 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 15. Vamos ler, abençoado. Versículo 13 e 14, está aí para vocês. Ó. Quero que vocês, irmãos, saibam sobre os que dormem, os que estão mortos, para que não sofram como os outros que não têm esperança. Então o povo ali já estava ficando sem esperança por causa das adversidades daqueles dias. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, para que Deus, por meio de Jesus, estivesse com ele os que dormem. Aí está no texto Textus Receptus, tá bom, queridos? Então Paulo não está mirando para um futuro longínquo e indeterminado. Paulo estava animando aquele povo que, devido ao contexto cultural dessa época, já se encontravam sem esperança. E Paulo também diz isso no versículo 32 da primeira carta dele aos Coríntios. Vamos ler, abençoado? Está aqui, separei para vocês, tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32 e 33. E diz ali, olha, se lutei contra o homem em Éfeso, a maioria das versões que nós temos da Bíblia hoje diz que Paulo lutou com feras, né? Aí a Receptus já coloca que lutou contra um homem ou contra um homem. Então, evidentemente, Paulo lutou contra uma pessoa, não contra uma fera. Tá bom, queridos? Esse é o contexto. Olha só como é que essa versão Textus Receptus, ela coloca as coisas no seu devido lugar. Então ele fala, de que me aproveita se estivermos mortos e não ressuscitarmos? Amanhã comemos e bebemos, porque morremos. Porque ficava fadada a segunda morte, ficava presa ao Hades. Não se deixe enganar, as boas maneiras se corrompem com palavrões. Essa é a versão Textus Receptus. Sem nenhum pano aí para enxugar nada. É o texto pelo texto. Então Paulo orienta os irmãos quanto ao que estava acontecendo naqueles dias e consolando e afirmando que estava próximo o tempo da ressurreição dos mortos. Havia uma perseguição tremenda naqueles dias, queridos. Então tudo o que Paulo escreve aqui estava sob essa perspectiva. E mais uma vez eu insisto com vocês, ele não imaginaria ou não imaginava ali naquela época algo para 2.000, 3.000, 10.000 anos na frente. Temos que ponderar sobre isto. Não podemos esperar que isso seja para um futuro, descontextualizando Mateus 24:34. Imagina se Paulo estivesse sob essa perspectiva. Ele não estaria sendo fiel ao que Cristo entregou para eles, para ele, né, querido? Para eles, porque foi para os discípulos também. Agora, o sistema religioso precisa manter viva essa expectativa, porque eles não aceitaram o que houve no ano 70 depois de Cristo, como a vinda de Cristo. Então procuraram sempre burlar a Bíblia. E o que Jesus falou não se leva em consideração, parece que o sistema não leva isso em consideração. Eu, por exemplo, abençoados, eu confesso para vocês, demorei muito para a ficha cair. Eu também não aceitava essa ideia de que Cristo veio no ano 70. Para mim, eu rechaçava isso. Mas aos poucos, a ficha foi caindo. E hoje eu me sinto feliz, porque tudo aquilo que eu tinha em aberto em relação à própria graça se fechou quando caiu a ficha do ano 70, ou quando eu descobri
por mim, ou quando a mim foi revelado que a parousia aconteceu no ano 70. Então, aos poucos foi caindo. E hoje, conforme eu falei, me sinto feliz por essa vinda de Jesus totalmente contextualizada com a Bíblia. E essa expectativa não era só do apóstolo Paulo. Todos os discípulos de Jesus que ouviram que seria para aquela geração e não para uma raça, como o sistema fala, tá? Eu não quero ser aqui negacionista, foi para aqueles dias. Eu não quero negar a palavra. E o contexto judaico para aquela geração é o quê? De 40 anos. Um contexto judaico de geração é 40 anos que dura. Quer queira aceitar ou não. Agora, quando você pergunta ao líder da sua igreja, ele vai falar da geração segundo o contexto dele. Aí vale qualquer coisa. Pode falar raça, pode falar povo. Por isto que afirmamos que se cumpriu ainda no primeiro século a parousia de Jesus. Vamos ver agora um texto, aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, é onde eu vou expor esses dois textos. Vamos ler em Tiago, tá? Capítulo 5, versículo 8. Vamos ler primeiro na versão da Almeida Revista e Atualizada. Depois nós vamos ler a versão Textos e Receptos. Vocês vão se surpreender, queridos. Vamos ver. Tiago 5, 8 na versão Almeida. E diz ali, ó: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, o texto está claro. O texto está tratando da vinda de Jesus. Tiago está dizendo, olha, gente, calma. A vinda do Senhor está próxima. Vocês sabem que sempre que eu li esse versículo, quando eu estava no sistema religioso, aquilo que o pastor pregava não me descia a goela, queridos. Eu pensava assim, como isso é possível? Dizer que a vinda do Senhor está próxima, se já se passaram 2000 anos. E eu me perguntava, será que aquilo que Tiago escreveu demoraria tanto tempo assim? Eu ficava assim pensando nessas coisas, por isso que o entendimento não fechava. Agora não tenho mais nenhuma dúvida. Isso aí se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Aí tudo passou a fazer sentido. Agora veja a versão do Novo Testamento, lá na versão Textos Receptos, para esse mesmo texto de Tiago, capítulo 5, versículo 8. Preste atenção, abençoados, vocês vão ver aí o que a gente está falando e batendo na tecla. Está aqui para você. Diz, você tem sido paciente e tem sustentado os nossos corações, porque a presença do Senhor chegou. Amados, eu não vou entrar em detalhes aí desse versículo. Porém, ele não diz nada sobre a vinda do Senhor. Sim ou não? Vocês estão enxergando alguma coisa aí? Eu vou colocar agora os dois juntos para que você tenha melhor essa ideia, essa dinâmica que eu estou tendo aqui. Tá aí os dois juntos. Primeiro, a versão Almeida, revista atualizada, e depois a Textos Receptos. A primeira diz, sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Já na 5.8 ali, que é o texto original, diz, você tem sido paciente e tem sustentado nossos corações, porque a presença do Senhor chegou. É claro que se a gente olhar assim, a vinda do Senhor, a gente pode talvez assemelhar ali com a presença do Senhor, assimilar com a vinda do Senhor, não é verdade? Mas isso dentro de um contexto isolado. Agora, dentro de um contexto cristão atual, você não tem como olhar o versículo na versão Almeida Revista Atualizada e não colocar ela ou não assimilar ela com a vinda de Jesus. Sim ou não? Então, a cada dia que cresce, meus queridos, mais cresce a desconfiança que eu tenho em relação a essas versões que nós temos aí. Por que essa versão, queridos, deixou de ser usada pelo sistema religioso? Não é verdade? A gente faz essa pergunta. Então, mas a ideia aqui não é entrar nesse detalhe, tá bom? Eu só digo uma coisa para vocês. Aguardem, porque ainda vamos falar muito sobre isso, tá? O fato, queridos, né, no que nós estamos abordando até agora, o fato é que até a história está corroborando para a vinda de Jesus naqueles dias do primeiro século. Veja que tudo que Jesus falou acerca da sua vinda em Mateus 24 se cumpriu naquela geração. E nós procuramos eventos dentro da história que sejam compatíveis com Mateus capítulo 24, sem exceder os 40 anos de uma geração que Jesus falou. E aí encontramos a queda do templo no ano 70 depois de Cristo, o marco que Jesus falou que seria. Então a realidade é que o futurismo, o de falar que Jesus ainda vai vir, mergulhou o mundo de novo em camadas densas de trevas e de desconhecimento.
É aquele ditado, né, abençoado? Parece que isso aí é muito importante para eles do sistema, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Eu sei que hoje o mundo se debruça nos altares do cristianismo tradicional porque esse engodo da vinda do Senhor dilacerou a verdade que liberta. E tudo que se refere à vinda de Cristo vem geralmente desses lugares em tons de quê? De ameaça. E o povo, como não tem como se defender, não tem o escudo da fé, se submete a eles. E fazem de tudo o que o seu mestre mandar. Essa é a grande realidade. E ao aceitar o futurismo também, nos ficam várias perguntas sem resposta, não é verdade? Será que Paulo estava mentindo ou ele tinha realmente outra expectativa para um futuro distante? Mas se ele tinha essa perspectiva para um futuro lá para frente, por que ele não falou para aqueles irmãos que a ressurreição ainda seria para um futuro muito distante? Ele poderia usar palavras ali. E ao fazer isto, ele estaria desmentindo a Jesus. Porque Jesus disse que seria para aquela genéia, para aquela geração. Quem estaria certo? Jesus ou Paulo? Da mesma maneira, Tiago, que ouviu a palavra genéia dita pela boca de Jesus, que a geração era de 40 anos, era para aqueles dias. Ele estaria agora em sua carta colocando um outro posicionamento? Será? Será que a igreja dos pastores e padres invencíveis é que estão certas ao consertar Mateus 24:34, dizendo que Jesus não quis dizer genéia, e sim uma raça? E uma raça ela perpetua. Será que passaremos o tempo todo nos desculpando por Jesus, por Tiago, por Paulo, por todos os discípulos, por ter dado expectativas erradas aos irmãos do primeiro, do segundo, terceiro, quarto século até os dias de hoje? Por que não devemos aceitar que isso tudo, a vinda do Senhor, já tenha se cumprido? Por quê? Só para não terem que vir a público, no caso do sistema religioso, e de pedir desculpas ao mundo e dizer que os irmãos que pregam a escatologia consumada estão certos. Seria melhor para eles admitirem isso do que eles ficarem driblando os textos bíblicos, do que continuar chamando todos esses homens, inclusive Jesus, de mentirosos. Seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Irmãos, a Bíblia diz o que diz e temos que lidar com ela no campo dela. Não podemos tirar as palavras de dentro, os textos de dentro dela e trazer para um filósofo ou um pensamento, uma corrente de pensamento humana e querer impor a minha interpretação ao que ela é. É por isso que eu estou tendo cuidado em relação à tradução da Bíblia, receptos. Amados, os versos bíblicos não podem ser interpretados no que eu acho melhor. E sim, é melhor eu me encaixar nela, ainda que o ponto de vista seja diferente. Ainda que aquela posição eu nem aceite, mas é a Bíblia pela Bíblia. O que na verdade esse movimento criou, esse movimento que está há 2000 anos há 2000 anos aí na Terra, é um exército de pervertidos do ensino bíblico. Não são doutrinados no contexto bíblico. E nem podem. E não há argumentos para ele. São doutrinados pela doutrina dos homens. Como você hoje aceita entrar numa denominação qualquer e falar que o batismo é por aspersão? Aí você sai daquele lugar, vai para outro, já é por imersão. Como é que você me diz que as pessoas que não são casadas em uma denominação tomam a ceia e na outra não tomam? Como você diz que um costume te leva ao céu de não cortar o cabelo, deixar a perna ficar cabeluda, e na outra que está lá, que até frequenta as praias de nudismo, estão na salvação? Como é que você lida com essa disparidade? Como você lida com os textos bíblicos onde apontam para a vinda do Senhor no ano 70 depois de Cristo e ter que futurizar isso? Por isso que eles não aguentam o nosso discurso. Mas foi assim também na época de Jesus. Foi assim também na época dos discípulos. E foi assim ao longo da história. Porque aqueles que descobrem o que é esse sistema, meu irmão, sai fora disso. Não é verdade? Nós somos fruto disso. Então, abençoados, estamos chegando ao fim aí de mais uma mensagem. E vimos que todos os discípulos foram instruídos pelo próprio Jesus a consolar o povo daqueles dias, porque o acontecimento foi para aqueles dias, conforme Mateus capítulo 24, versículo 34. É para esta geração, e uma geração tem 40 anos.
E por mais que isso seja negado pelo sistema, nós não vivemos na expectativa do sistema. Ou seja, não nos preocupamos com o sistema. Na verdade, eles é que têm que se preocupar conosco. Porque o povo está vendo a coerência naquilo que estamos apresentando. E estão o quê? Abrindo seus olhos para aquilo que está acontecendo dentro desses lugares. Não precisa ir muito longe. Igrejas em que mantêm um pastor infiel em seu casamento, pastores com amantes, padres que fazem coisas que até Deus duvida, e as pessoas vão lá pedir bênção a essas pessoas. É isso que tem acontecido nesses lugares. As pessoas estão abrindo os olhos. Não precisa ser doutrinariamente, não. Mas à medida que elas se afastam desse ferrolho, elas ficam expostas a novas ideias. E é onde o Espírito de Deus trabalha, é na liberdade. Nós cremos naquilo que Jesus falou, que foi para aqueles dias. Depois você leia Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, depois no versículo 7. E comprove, desde esses tempos, já se anunciava os tempos do fim daqueles dias de Jesus e a sua geração. Então, abençoados, mediante isto, eu me despeço de vocês e mais uma vez, obrigado a todos aí que se inscreveram no nosso canal, que têm acompanhado as nossas mensagens. E mais uma vez eu falo, se você quiser adquirir o nosso livro, A Doutrina do Inferno, entre em contato hoje mesmo, está aí nas descrições do vídeo o nosso meio de contato. Ok, abençoados, graça e paz e até a próxima. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e suas manipulações dentro das igrejas. Adquira hoje mesmo. Isso é graça sobre graça. Abundante graça, isso é